de carro, pego o cachorro aqui, dá uma volta pequena. Olá. Olha a cara de traquinas da pessoa, gente. Mas um monte no início, a gente não tá passando com ela não. Só que ela fica com Oi, muita energia Bárbara. danada, cara. Ela fica muito elétrica, né? Fica muito Olá, elétrica. escola de dança, estrelas. Aí a gente já, Olá, Nívia. vamos fazer um meio termo aqui, vamos levar Tô pra competindo passeio, aqui com coisa meu e marido, tal. gente. Ele também Mas tá eram dois num passeios por call dia, a gente de tá home num office. Tem que botar. Oi, trajeto Pedro. curto, assim. Aí só isso já dá uma aliviada. A gente vai ter que botar o Mas fone. deixa eu te dar um contexto aqui da que eu tava precisando conversar, cara. Gente, escola de dança estrelas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Escola de dança estrelas. Daqui a pouquinho a gente permite, tá? Porque agora eu vou entrar no call com a Bárbara Pessali. Oi, Lu, bom dia, amiga. Oi, Leda. Olá, Viviane. Obrigada, tá? Bárbara Pessali, minha entrevistada de hoje. Vamos lá? Esperar que a Bárbara vai pedir solicitação para entrar aqui. Eu sou aquela pessoa organizada dentro da própria bagunça, sabe? Fiz umas perguntinhas, ó. Pronto, estamos entrando ao vivo com a Bárbara agora. Olá, Olá, bom dia. Quer dizer, boa tarde. A Bárbara está em boa Londres, gente. tarde. Aqui já tá de tarde, 4 horas de diferença. Agora que acabou, que começou o horário de verão aqui, né? Ah, Dia vocês têm de horário de verão verão? Que tem, aí legal. fica com 4 horas de diferença. Entendi. É, porque a gente deixou de Ah, ter aqui, né? pois Senão é, ficaria menos também. A gente ficaria 1 hora a mais e vocês também 1 hora a mais, né? é, o que é melhor, né? Eu adorava o horário de verão, mas enfim, não vou entrar em polêmicas Nessas agora, questões porque, políticas né? desse momento. É, para mim é uma questão política porque foi uma resolução do presidente, mas eu nem ia falar de política também. Eu sou super, eu tenho minha posição política, mas eu não uso as redes sociais para falar sobre isso. É melhor deixar separado no bar. Quer Porque a usar a gente nossa a rede social para falar de dança, né? Aí não cabe para falar de algumas outras coisas. não é que eu fique por cima do muro, mas eu prefiro omitir as minhas opiniões, porque eu acho que às vezes ficar botando defeito, ficar botando lenha na fogueira, só faz com que o debate fique mais violento, né? As pessoas passam a se, enfim, não é legal, né? Então eu prefiro falar só do meu trabalho mesmo, e aí para a vida real com os meus amigos eu falo sobre política. É verdade. Ó, Então, desculpa, tá dando pra me ouvir direitinho? Porque eu não vou poder usar fone de ouvido hoje, porque eu tô usando o celular e o celular é o iPhone 8 e aí tá. é aquele fone específico que eu não sei onde tá. Ah, tá. Não é. Não, eu tô te ouvindo. Tá todo mundo ouvindo a Bárbara, gente? Acredito que Dá um, sim. dá um Gente, joinha aí, gente, se vocês estiverem ouvindo. se Se eu, Deus se eu não quiser, porque tiver, você falou eu que tô tava acenando. competindo na sala Desculpa. hoje com seu marido. E eu também Aham. tô competindo aqui com meu namorado, porque ele também tá trabalhando de casa, né? É, Obviamente. Ele tá no home office aqui, e é, aí. é. Não, ele tá com super aquele fone grossão assim no ouvido. É. Então, gente, eu espero que eu tenha acenado para todo mundo. Se eu não acenei para alguém, me desculpem. Cláudia, tô acenando agora. Então vamos lá. Gente, Bárbara, queria que você se apresentasse, falasse de você, da sua trajetória, como você chegou até aí, até Londres, até esse posto que você ocupa hoje, né? De, Que posto? ah, de super, de super catedrática num assunto. É esse Nossa posto que você Senhora. ocupa. Não.
Até uma honra ouvir falar isso, porque a gente nunca acha que a gente ocupa posto nenhum, né? A gente continua Ah, numa é. batalha com a batalha, mas às vezes é, é difícil saber onde que a gente tá, né? Vamos dizer Sim. assim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Pessali Marques, eu sou de Belo Horizonte, formei em dança no Cefar, dancei a minha vida toda, praticamente, né? E enquanto eu estava dançando, eu tinha alguns questionamentos físicos de como que eu faria um determinado movimento. Então, eu sempre tive muita dificuldade com sustentação de perna, com flexibilidade, sabe? Eu era aquela bailarina no comecinho lá, eu lembro com os meus 12 anos, naquela época que a gente dá uma travada. E tem razão pra isso, hein? Depois a gente... gente! Que coisa, que trem assistir na live? Ah, não. Dou conta não. Ela fica me olhando com essa cara, gente. Não dá vontade de rir. Desculpa, te Ai, cortei. Fala. não tem problema não. Pelo menos você tem um bichinho aí. Os meus bichinhos estão todos no Brasil e eu morro de saudade. Oh. Aí E eu ficava perguntando, assim, eu era daquelas bailarinas, sabe, que ou senta com o joelho dobrado, ou estica o joelho e as costas caem. Desse nível. E aí, assim, sempre tive dificuldade com abertura e sustentação de perna. E aí, em algumas determinadas aulas, eu virava para minha professora e falava: Ah, por que que eu não consigo sustentar minha perna, entendeu? E aí a resposta que eu tinha era: continua tentando. E eu às ficava. vezes, parênteses, às vezes pelo caminho errado, né? Não, e eu ficava assim, eu sempre fui muito estudiosa, muito CBDF, pra não falar outra coisa, e eu ficava assim, gente, continua tentando, eu chego aqui antes, eu vou embora depois, não é continuar tentando, entendeu? Tem É que ter um tipo jeito murro, certo murro de em ponta de tentar. faca, né? É isso Aí que a gente eu sente com o ficava nosso assim, gente, corpo às vezes. não tem um professor que consegue me responder isso, sabe? Como assim? Continua tentando, sabe? Aí eu olhava pro lado, não tinha como não comparar, né? E a amiga minha que mais faltava aula do que ia, fazia aqueles developers assim, né? Aí eu falava, não, Nossa, às vezes dá não, raiva, né? Dá dá, raiva, às vezes dá puta que raiva. pariu. Você olha, caraca, É, por que que essa pessoa nasceu assim, eu nasci assim? pois é. Em compensação, eu sempre girei e saltei, assim, razoavelmente bem, né? Mas meu problema era, eu queria dar conta de fazer um developer que não fosse 90 graus. O meu 90 graus era sofrido. Beleza. Aí, quando eu terminei, na verdade, eu nunca pensei em ser alguma outra coisa que não fosse bailarina. E quando eu terminei no colégio, né, que é aquela coisa que no Brasil a gente é obrigado praticamente a fazer faculdade, senão você não é ninguém, eu resolvi ir para a faculdade de educação física porque não tinha faculdade de dança na época. Sim. Então, e eu lembro também que eu fiquei na dúvida entre educação física e fisioterapia, porque eram as profissões que eram mais relacionadas ao corpo, que eu poderia melhorar enquanto bailarina. E foi até meu pai que me convenceu a fazer educação física. Por causa de Porque, mercado de trabalho também, né? na verdade, não, porque eu não tinha objetivo nenhum de trabalhar na área da educação física ou fisioterapia. Era simplesmente eu falar, vou fazer um curso que trabalhe com o corpo para eu poder exatamente utilizar esse conhecimento para ser uma bailarina melhor. Tanto que eu estudei, assim, meu curso de educação física foi no período noturno. Eu dançava de manhã, na verdade, dava aula de manhã, dançava à tarde na Trama, companhia de dança. Era um coletivo criado por 7 bailarinas na época. E de noite eu ia para a faculdade. Então, assim, o que meu pai me convenceu, na verdade, foi que ele virou para mim e falou assim: você quer trabalhar com pessoas saudáveis ou você quer trabalhar com pessoas doentes? Porque na fisioterapia você trabalha com reabilitação. Verdade. E eu sou muito empática. Então eu falei, nossa, não vou dar conta de jeito Você achou nenhum que você de fosse trabalhar absorver, né? Muito daquela com gente energia de machucada. doença, né? Exato. Tipo assim, quando algum amigo meu machucava em sala de aula, eu quase sofria pela pessoa de não poder fazer aula, ou às vezes falar que não poderia executar um papel, porque tá falando que tá travando, mas o Instagram é assim mesmo, gente. O Instagram Gente.
Tá Poxa, difícil. espero que não trave muito. Pra mim e pra Bárbara, eu acho que tá bem, né? Tá Mas o tranquila. Instagram tá com muitas lives, né? E acho que não tá suportando Não muito. tá É uma coisa suportando. que a gente vai até falar depois, né, Bárbara? É, é. Aí, o que que aconteceu? Dessa questão minha de ser muito empática e tal, e como eu queria melhorar meu desempenho, eu falei, vou fazer educação física, porque aí às vezes eu descubro esse jeito de como treinar. E Aham. aí, como eu entrei no curso de educação física, e eu descobri que não era que os professores não sabiam, simplesmente não existia ainda esse jeito de como treinar para dança. E eu falei, Exato. então tá, então, já que eu não consigo pesquisar nem em português, nem aí eu comecei a pesquisar artigos em inglês, né? Porque a publicação científica de qualidade é toda publicada na língua inglesa. Comecei a pesquisar artigos em inglês, também não tinha nada muito, também não tinha muita coisa. E aí eu falei, beleza, então eu vou ter que produzir. E aí, entrei nessa área acadêmica, ainda porque eu queria ser uma bailarina melhor, não porque eu queria trabalhar na área acadêmica. Aí eu terminei a faculdade, fiz o meu TCC da graduação, foi inclusive em termorregulação em bailarinos, então já vou entrando naquele tema que você falou que você queria que eu conversasse, que é um pouquinho das coisas que eu pesquiso, né, nessa área da dança. Então, o Sim. meu TCC da graduação foi termorregulação em bailarinos, que eu estava olhando qual que é a diferença entre, entre dançar, o nível de desidratação que a gente chega em sala de aula, durante os Aham. ensaios, e entre o Aham. espetáculo. Porque no espetáculo, primeiro, você não toma água Interessante. direito. Você tá ali estressado, pensando no que você tem que fazer. Você Quando a gente esquece de faz tomar trifase, a água. gente sua mais, né? A tendência É, é as glândulas sudoríparas funcionarem mais, eu acho, Na né? verdade, o que acontece é que a frequência cardíaca, né, que é a rapidez que o seu coração bate para poder fazer com que o sangue circule no seu corpo, ela aumenta por conta de um hormônio que é a adrenalina. E Tá. vários outros. Então, tipo assim, não vou entrar muito nisso, nesse Então, negócio, não. aí, Ah, assim, só resumindo um pouco a sua. Como você chegou até aí, né? Você queria que você falasse o que você faz atualmente em Londres. O que você estuda tá. exatamente? É porque não tem jeito. Eu começo a falar de pesquisa e aí eu troco o fio da meada. Eu tô Mas, aqui olhando pro horário pra gente dividir, assim, que eu tenho várias perguntas para fazer. Então, tá, eu também sou entrevistadora novata, então, assim, tô tentando me organizar aqui. não, beleza. Então, vou resumir, então, depois a gente volta falando das pesquisas. Então, fiz a educação física, depois, como eu queria entrar mais nessa área da pesquisa, eu fiz uma especialização em treinamento esportivo na UFMG. E aí, da especialização, eu fiz um mestrado nas ciências do esporte, porque também não tinha muito lugar pesquisando a respeito de bailarinos. Então, a Sim. minha especialização, eu trabalhei com estiramento em bailarinos, já estava começando a entrar um pouco na área da flexibilidade, que era a minha intenção. E aí, no Aham. mestrado, também lá na UFMG, eu fiz uma comparação entre como que o músculo do bailarino responde ao treinamento de flexibilidade, se essa resposta ela é igual a pessoas que não treinam flexibilidade ou se ela é diferente. Para Que saber se os interessante. protocolos de treinamento que a gente tem de flexibilidade, eles atuariam da mesma forma para bailarinos ou não, entendeu? Aham. Sim. E spoiler alert, não, bailarina é todo diferente. Mas aí depois a gente É, volta nisso. tá. E em E aí 2015, você, esse mestrado em Ciências do Esporte, você concluiu lá em BH, né? concluí lá em Belo Horizonte, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E E aí, aí, o que te fez chegar em Londres e o que você estuda atualmente aí? então, aí eu fui, quando eu ainda estava fazendo o mestrado, eu fui numa conferência apresentar um trabalho de uns movimentos que eu desenvolvi no bastidores, que para trabalhar o Andeor. E aí eu peguei esses exercícios, apliquei com os meus alunos, peguei os resultados e mandei para uma conferência na Suíça. E aí eu fui aprovada e fui apresentar nessa conferência. Eu ainda estava no mestrado. E aí, quando eu fui para essa conferência, eu descobri que existia, assim,
um novo mundo, que era o Que da lá ciência. fora estava muito evoluído tudo isso, né? Não era nem muito evoluído, mas ele existia, enquanto que no Uhum. Brasil não Não existia. existia. E eu E aí acho eu fiquei que, louca, né? parênteses, eu acho que passou a existir agora com o treinamento, com o bastidores de treinamento, né? É. E assim, tem alguns outros profissionais que trabalham também na área das ciências da dança no Brasil, que tentam desenvolver essa ciência da dança, vou falar sobre isso. Só que cada um está isolado num canto do mundo. Se eu não me engano, são 11 pessoas que trabalham com ciências da dança, mas o Bastidores é o único centro de treinamento que faz pesquisa Uhum. para bailarina, entendeu? Porque apesar da gente ser Olha, quem trabalha com pesquisa sabe que normalmente quem desenvolve pesquisa no Brasil são universidades federais, mas o Bastidores, ele faz pesquisas de maneira independente. Então, assim, isso é até um dos motivos que a gente precisa do de maneira. apoio das pessoas, porque é muito difícil fazer pesquisa de maneira independente, entendeu? E Aí a gente você, tá, faz só para eu algumas. entender. Você fundou o Bastidores aí em Londres ou você veio, passou um tempo aqui? Não. Não, o Bastidores foi fundado em 2013. Eu estava no meio do Uau! mestrado. Eu estava no meio do mestrado. E ele, na verdade, ele começou com um trabalho que eu desenvolvia com preparação física de bailarinos. Eu comecei trabalhando com isso na Compasso, Academia de Dança, com a Lúcia Vieira, lá em Belo Horizonte, com a Carolina. Eles me deram esse espaço para eu trabalhar com preparação física. Na verdade, a Lúcia virou para mim e falou assim, ó, eu tenho essa aluna aqui, ela é super talentosa, mas ela é uma plástica, não consegue ficar em pé, dá um jeito nela. É tipo assim, dá um jeito nisso aí pra mim. Dá um jeito. Na época, eu tava no 4º período da educação física. Eu não sabia de nada, eu tava assim, que? Dá um jeito nessa pessoa? Não faço a menor ideia de que eu vou fazer com ela. Beleza, comecei a pesquisar. E aí eu fui aplicando alguns treinamentos de força, na época, treinamentos gerais. Treinamentos igual você vai na academia ali fazer. Não específicos para Não bailarinos. específicos. Por quê? Eu tava no 4º período de Porque não educação física, eu não tinha. sabia de nada. E você não tinha acesso ainda também a, E né? eu não tinha conhecimento ainda, eu tava aprendendo, entendeu? 4º período de educação física, tipo, acabei de entrar na faculdade. Aí, mas eu fiz uns treinamentos de força, comecei a pesquisar, e aí ela melhorou muito só com esse treinamento geral. Porque, obviamente, ela precisava melhorar a força, então eu fiz um treino de força, ela melhorou. Sim. E aí outros bailarinos foram me procurando, falando, nossa, eu também quero, eu vi o que você fez com ela, não sei o quê. E aí eu comecei a treinar as pessoas nessa escola. Dentro disso, os anos foram passando, né? Eu formei na faculdade, fiz a minha especialização e entrei no mestrado. E aí eu estava tendo alunos de outras escolas de dança que queriam fazer o treinamento físico para bailarinos também, por conta do resultado que eles estavam vendo. Que a gente... Sim. Tá. Alguém me ligou. Deu uma aqui. travadinha rápida. Ah, Ai, então, Bárbara, eu não me Você tá me lembro ligando como. aqui? Eu não me lembro exatamente como eu fiquei sabendo do bastidores de treinamento, mas eu sou totalmente parecida com você nesse sentido, de que assim, eu sempre quis compreender as minhas dificuldades físicas. Eu faço balé há 31 anos, eu comecei aos 3, e apesar de ter começado muito cedo, alguns ajustes assim físicos continuam sendo esforçosos para mim até hoje. Apesar de, com o tempo e com a experiência, a gente entender melhor da nossa máquina e saber como tirar o nosso melhor dentro das possibilidades que a gente tem, porque a experiência faz isso com o bailarino, né? E esse o objetivo, foi esse, na verdade, o objetivo do Bastidores. Porque eu não queria só que os bailarinos treinassem fisicamente, eu queria que eles entendessem no corpo deles como fazer. Então, assim, o que eu estava explicando em 2013 foi quando bailarinos de outras escolas de dança começaram a me procurar e eu falei, então eu vou abrir esse centro para treinar os bailarinos. Mas na época, o Bastidores era um centro físico em Belo Horizonte. Então, assim, tinha como se fosse um estúdio de personal que os bailarinos e treinavam. Mas desde o começo ele era específico para bailarinos, né? Desde porque que você durante esse trabalho que eu fui fazendo, desde lá do meu 4º período da educação física até chegar no meio do mestrado, eu desenvolvi
um treinamento específico para bailarinos que chama Best Performance and Movement. Ele foi patenteado e é o trabalho que a gente usa no bastidores. Então, esse treinamento, ele é específico para bailarinos. Tá. É o que a gente vê, Exercícios, só um parênteses, lá no site do treinamento a gente vê essa sigla, BPM. E agora ela acabou de falar, gente. Best Performance and Movement. Isso, que é o nome desse método de treinamento que a gente usa. Que assim, eu vejo muitos métodos de treinamento usando dança. Tem o balé fitness, tem o balé HIIT, tem o balé power. Eu acho assim que eles são muito interessantes e eles são para condicionamento físico, né? Eles querem para pessoas normais que querem condicionar de uma maneira que seja diferente de ir na academia. E que se assemelhe um pouco com a dança, né? Apesar de não serem aulas de dança, né? Serem aulas voltadas para condicionamento físico. Isso. Então, assim, quem criou os métodos, gente, me corrija se eu estiver errada, mas eles são métodos voltados para a população normal que querem fazer uma atividade física para fortalecer que seja similar com a dança. Sim. O Best Performance and Movement, ele não é isso. Ele é o contrário. Ele é uma forma de treinamento para bailarinos melhorarem na dança. Para quem já é bailarino. Para quem já é bailarino, Então, não é para pessoas que não entendem o vocabulário da dança. Sim, não. Perfeito. E aí, eu vi lá no site, eu entrei, fui dar uma bisoiada, porque todas essas perguntas que eu anotei aqui para a Bárbara são perguntas que eu já queria fazer para ela, e eu quis tornar esse bate-papo público, para que vocês também pudessem conhecer esse trabalho que eu acho tão primoroso, né, e tão inovador, porque realmente não tem nada no Brasil igual, gente. Eu, enquanto bailarina, rezava para encontrar profissionais da saúde que entendessem as minhas demandas enquanto bailarina. Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, em 20 anos de carreira, eu me machuquei pouco. Eu tive 2 torções de pé, tive ruptura de fáscia plantar, olha que raro isso. Uau. Tive ruptura de gastrocnêmio, tive coisas assim e tiveram motivos muito pontuais que me levaram a desenvolver, me levaram a gerar essas rupturas, né? Uma torção de pé é mais fácil, você rompe porque você torceu. Mas, enfim, eu sempre, na época... Até assim, um detalhe em relação a isso que você está falando, alguns bailarinos, eles machucam mais, não é nem porque eles são fracos, não, mas às vezes por conta de uma genética corporal e uma biomecânica desalinhada. Então, se você não corrige a biomecânica do seu corpo, não adianta você ser forte ou você ser fraco, não faz diferença. Você vai ser forte e desalinhado. A probabilidade de você machucar vai continuar alta. Então tem coisas assim que se o profissional que treina o bailarino não entende de dança, ele não vai entender as necessidades daquele corpo. Exato. Principalmente o balé clássico, que é uma modalidade completamente fora da anatomia humana. Entendeu? Na hora que você roda o seu quadril externamente lá para fazer o andeor, mudou tudo, mudou o plano de movimento, sabe? Tem gente que me pergunta, cria um livro de anatomia para a dança. Eu falei, olha, não existe. Existe livro de anatomia que são utilizados por bailarinos. Mas um livro que estude, por exemplo, os movimentos do balé clássico e quais livros e quais músculos que fazem o que naquela nova posição, não existe. Tem livro que fala que é de anatomia da dança. Sim, eu tenho anatomia da dança, eu tenho anatomia do yoga também. Exato. Por quê? Porque ele fala quais músculos você está usando em cada movimento. Então, ele chama isso de anatomia da dança. E isso, parênteses, isso também muda de corpo para corpo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vou fazer um développé que eu, no meu corpo, para conseguir subir a minha perna, eu vou acionar uma musculatura diferente de uma pessoa que tem mais facilidade, diferente de uma pessoa que tem outra rotação coxofemoral, por exemplo. Não é que você faria isso porque o seu corpo não é que você usaria músculos diferentes, mas é exatamente porque a posição que você está fazendo isso, às vezes é mais fechada ou é mais aberta, vai solicitar músculos de formas diferentes. Isso. Então, assim, o meu sonho é colocar um tanto de eletrodo nos bailarinos. Eletrodo é Sim.
um É um medidor, equipamentozinho, né? é um medidor que mede exatamente as ondas eletromagnéticas que são dissipadas pelo músculo quando a gente faz um movimento. Então, Aham. de saber assim, na hora que você roda o andeor e faz um tandi, isso é diferente de uma flexão Claro, de quadril com a perna paralela. Então, de claro. dar uma estudada em relação a isso. Uhum. Mas E desculpa, eu observo muito, é muito legal, quando eu comecei a dar aula, assim, mais regularmente de balé clássico, eu passei a perceber o quanto a diferença dos corpos repercute na diferença de habilidade, na diferença de performance. E eu me esforço muito, eu olho para o corpo daquela aluna, falando no feminino, porque atualmente eu só tenho alunas mulheres, mas já trabalhei com homens também no balé clássico. Então é você olhar para aquele corpo e entender, peraí, mas essa pessoa está com essa dificuldade, então eu vou explicar para ela como chegar naquela força daquele músculo, o que ela tem que acionar, o que ela tem que alinhar para chegar. Porque assim, o balé, ele é difícil, eu acredito que para 99% das pessoas. Mas ele é difícil porque a gente muitas vezes fica dando murro em ponta de faca e trabalhando de uma maneira quase, entre aspas, quase que errada. exato, Tem uma questão que eu observei, que eu comecei a observar ao longo da minha prática como bailarina, que muitas vezes a gente é ensinado de uma maneira muito com base na estética. O balé clássico, ele é ensinado na estética. Você tem que chegar nessa rotação 180 graus. O objetivo do seu NDO é chegar nessa rotação. Mas, se a gente já começa forçando uma rotação que a gente não tem, sem antes desenvolver as musculaturas para aquilo, a gente vai estar forçando errado e sobrecarregando outros músculos de maneira errada, né? Com certeza. Tem a equipe Bastidores, né? Que o Bastidores não sou só eu, são várias pessoas que trabalham nessa equipe. Inclusive, eu tenho uma sócia dentro do Bastidores e tem vários profissionais de educação física e fisioterapeutas licenciados no método Best Performance and Movement para poder exatamente utilizar esse método com os alunos deles. Que Então, fantástico. assim, a gente, inclusive, publicou um artigo numa revista internacional exatamente falando sobre o desenvolvimento e a eficácia desse método Best Performance and Movement para treinar os bailarinos. Que legal. Agora, uma dúvida, porque senão eu vou... Você falou nisso agora. O Bastidores Treinamento tem uma sede fixa em Belo Horizonte, certo? Ele tinha. Ah, não tem mais? Não tem mais, porque o que aconteceu? Aí, voltando lá na história de como que o Bastidores surgiu, né? Quando eu estava no mestrado, eu abri essa sede física e comecei a atender bailarinos de outras escolas de dança que não fossem a escola de dança que eu estava trabalhando antes. Só que aí, bailarinos de outros estados começaram a procurar um Bastidores. E eu não conseguia atendê-los, porque tinha uma sede física em Belo Horizonte. E aí, em 2015, quando o Bastidores estava fazendo 2 anos, eu terminei o mestrado. E aí, como eu tinha descobrido lá naquele congresso da Suíça, esse whole new world, igual no Aladdin, que existia da ciência da dança, aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse doutorado fora, então. Aí cismei. Quando você faz o mestrado, você fala, não vou fazer mais nada nessa vida, vou sair dessa área acadêmica, porque isso é tortura, não vou fazer. Mas aí, muita relação, descobri, né, ciência da dança, eu fiquei louca, desorientada. Eu falei, vou ter que fazer um doutorado fora e tal. E aí, com essa questão de não existir as ciências da dança no Brasil, eu fiz um projeto pro Ciências Sem Fronteiras, né, que é da CAPES, e do CNPq, que são os órgãos de fomento à pesquisa no Brasil, e mandei um projeto para eles falando, olha, a ciência do Brasil não existe, a ciência da dança não existe, eu gostaria de fazer o meu doutorado na Inglaterra, que é o país pai dessa área de pesquisa, e trazer essa área de pesquisa de volta para o Brasil. Legal. E aí, eu passei, graças ao bom Deus, e eles me financiaram para poder vir para a Inglaterra fazer esse doutorado.
Então, aí o Parabéns. doutorado, obrigada. Aí o doutorado, eu praticamente já finalizei, eu tô aqui só fazendo questões burocráticas que agora estão um pouco travadas, exatamente por conta do coronavírus, né, que o mundo parou. Então, Aham. assim, é, quando eu mudei para Inglaterra, eu ainda mantive o bastidores aberto na sede física por um tempo. Mas aí eu tava assim, eu já tô longe, gente de outros estados estavam me procurando. Como que eu posso abranger e atender mais pessoas? E Sim, aí eu porque tive essa. assim, desculpa, o seu trabalho era necessário para bailarinos do Brasil inteiro. Era quase que injusto ser exclusivo para os de É, BH, né? aí eu pensei assim, como que eu vou fazer isso? E aí eu falei, já sei. Em vez de eu treinar os bailarinos utilizando o Best Performance and Movement, eu vou licenciar o método e aí profissionais de educação física e fisioterapeutas podem treinar os bailarinos na cidade deles utilizando o método. Entendi. Então, quando eu fui para Inglaterra, em 2016, na verdade, a primeira vez que eu voltei para visitar o Brasil, eu falei, vou lançar esse licenciamento e vamos ver o que acontece. Tá. Super Pergunta, funcionou. Aham. pergunta. Agora as coisas estão ficando mais claras para mim. Quando eu entrei no site, eu vi que lá tem um ícone assim, seja um professor licenciado. Para você ser um professor licenciado do método Best Performance and Movement, você tem que ser educador físico ou fisioterapeuta? Então, é a hora que todos os bailarinos querem me matar. Não, mas eu quero entender, assim, claro, É, que eu sim. imagino que sim. Mas por quê? Não é uma determinação da Bárbara ou do Bastidores. É uma determinação da ética das profissões. Entendeu? Sim, Como o método ele é sim. utilizado para treinar bailarinos, o único profissional que permitido a treinar é o profissional que formou em educação física. Sim, Como o método também é utilizado para reabilitar bailarinos, o único profissional que sim. é habilitado a fazer isso é o fisioterapeuta. Sim, com certeza. É Então, totalmente compreensível, Bárbara. então, assim, tem muitos bailarinos que querem me matar, sabe? Eu já recebi alguns Não. feedbacks, algumas mensagens de isso é um absurdo, por que que o método não é para bailarino? E aí eu É porque a tava pessoa tem que com estudar, o coração, ué. assim, com o coração Simples. apertado e tal. É. E aí, até, inclusive, uma determinação minha e da minha sócia agora, que a gente vai abrir um licenciamento no método exclusivo para professores de dança, não para eles treinarem ou reabilitarem, mas para eles poderem utilizar alguns exercícios dentro de sala de aula. E, Tá. na verdade, o que a gente fez? Como para não ter, muitas vezes, deixa eu recapitular aqui, tem escolas pequenas, de cidades pequenas, por exemplo, que muitas vezes não tem um profissional formado específico para estar ali atuando. Então, o que acontece? A gente resolveu criar um treinamento online que a gente gravou os exercícios. Então, é uma sequência de exercícios gravados que a gente explica, por exemplo, esse exercício é assim, a postura é assado, e é assim que você tem que fazer. Tá. E a gente treina o professor de dança para saber como corrigir os bailarinos durante aquele exercício. Tá. Entendeu? Então, aí a Tá. gente lançou agora esse projeto. Já tem 2 escolas de dança que contrataram esse serviço. Uma na cidade de Mariana e uma na cidade de Belo Horizonte. E Legal. elas passam os treinamentos para os alunos delas. Entendeu? Tá, uma dúvida. No Aham. site tem assim, seja um professor licenciado, eu já entendi que é essa certificação exclusiva para profissionais de saúde, né? Isso. Então, e essa certificação dura o quê? 2 anos? O tempo para ser certificado? É. Não, o tempo para ser certificado é um curso de um final de semana e mais aulas online. Gente, eu li alguma coisa no site que dizia que era 2 anos. E será que eu entendi errado? Tá bom. Acho que sim. Enfim, aí tem outra pergunta. Porque aí eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar. No site também tem 6 cursos que são cursos livres. Por exemplo, um é específico para flexibilidade,
né? O outro é específico para força. Aham. Qual é a duração de cada um desses cursos e quem pode fazer? Esses cursos são para qualquer pessoa. Então, esses cursos são para pessoas que querem entender, para bailarinos e professores de dança que querem entender mais sobre o corpo deles. Então, por exemplo, a gente tem um curso de flexibilidade em 2 módulos. O primeiro módulo é exatamente como que o músculo responde ao treinamento de flexibilidade. O segundo é como que você treina a flexibilidade, porque existem diferentes formas de alongamento. Tá, dúvida. Aham. Esses cursos são completamente, eles são online, mas tem uma parte física, por exemplo, que você tenha contato com o aluno, que você faça uma chamada ao vivo com o aluno, que você corrija no corpo dele? A gente não tem um horário para isso, mas tem um acesso no curso, porque esse curso ele é uma videoaula de mais ou menos 20 minutos, seguida de uma avaliação e de textos que você pode ler. Então, o material teórico que você pode ler, o vídeo que você vai assistir, uma avaliação para você ver se você deu conta de absorver aquele conteúdo. São todos cursos livres, né? São cursos curtos e livres. Isso. Meio que para dar um panorama geral de como se trabalha a flexibilidade de um bailarino. Esse curso. Então, a gente Esse tem específico de flexibilidade. de força, de prática mental. E a ideia é de ir adicionando cursos diferentes, inclusive tendo outros professores convidados. Entendeu? Legal. Então, assim, a plataforma, inclusive, gente, quem estiver ouvindo e tem assim, eu tenho um curso que eu gostaria de dar, eu trabalho nessa área. O Bastidores também quer oferecer para os professores que trabalham com pesquisa e tudo mais, exatamente essa oportunidade de divulgar o trabalho deles e de vender um curso e de colocar o trabalho deles à disposição de outras pessoas. Então, a ideia do Bastidores não é ser Bárbara. O Bastidores não é só Bárbara. O Bastidores é uma plataforma que dá visibilidade para as pessoas que trabalham com dança. E assim, Bárbara, de que maneira, porque eu vendo assim esse panorama do que é o Bastidores, eu fico pensando, nossa, seria fantástico se as escolas de danças comprassem isso, se as escolas de dança investissem na formação dos seus professores nesses cursos, ou se as próprias escolas de dança oferecessem para os alunos, comprassem o curso e oferecessem para uma quantidade maior de alunos ao mesmo tempo, né? Porque, assim, até para ficar mais claro, quando as pessoas acessam a plataforma, porque tem coisas diferentes, né? Não sei se você chegou a entender lá na plataforma. Quando as pessoas acessam a plataforma, tem vários conteúdos que são gratuitos lá dentro. Então, tem uma assinatura, por exemplo, que ela chama Sempre Livre. Você não tem que pagar nada por ela. Nessa assinatura, você consegue ver vídeos de diferentes balés, com a história daquele balé, com o coreógrafo. Então, você consegue assistir isso. A gente tem vários livros em PDF que você pode ler. De assuntos... Em português, Bárbara? Tem em português também. Tem em inglês, porque, infelizmente, há várias publicações. Claro. Acadêmico é difícil, mas tem muita coisa em português. A gente tem também grupos de discussão. Então, por exemplo, lá agora, nesse momento, tem um grupo sobre os pés, tem um grupo sobre o joelho, tem um grupo só com as lives, com todas as lives que a gente já fez, publicadas, e as pessoas que fizeram as lives depois foram respondendo perguntas também de quem está na comunidade. Tem aí... Parênteses, pergunta. O que a pessoa precisa fazer para participar desses grupos de discussão? Simplesmente fazer a inscrição. E, como eu falei, pode ser inscrição sempre livre que não paga nada. Então, você simplesmente acessa lá o endereço, que é o ead.bastidores.training.com e faz o registro. Então, dentro desse registro sempre livre, você tem também essa biblioteca de livros, tem essa biblioteca de artigos com mais de 2.000 artigos científicos. Vários em inglês, mas tem vários em português também. Tem o nosso blog, que eu pego esses artigos e eu transformo eles num vocabulário mais acessível. Porque às vezes o vocabulário, além de ser em inglês, tem um vocabulário muito científico, né? Com certeza.
conceitos. Pegar um Aí artigo tem um científico e ler do glossário. nada, para quem não é da área de saúde, é quase como ler em grego. Mas aí tem um glossário, aí eu fiz um glossário exatamente explicando esses conceitos, sabe? Dos conceitos científicos, para se alguém quiser, não, eu quero ler esse artigo. Aí a pessoa, não sei essa palavra, e entra lá no glossário e vê o que é que significa, entendeu? Tá. Tem esse glossário e assim, e é uma comunidade. Então a ideia é que um profissional consiga encontrar outro profissional e fazer esses links de amizade, mandar trabalho. Esse é o objetivo. E aí a gente até lançou ontem, né? Exatamente o cadastro das organizações. O que é isso? As pessoas que estão em casa, os profissionais que estão em casa fazendo aula, que poderiam estar treinando bailarinos e que estão parados nesse sentido, tem muitos bailarinos que procuram a gente na plataforma e falam, me indica um profissional para treinar. E aí eu falei, gente, tem tanta gente aí assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de aluno porque minha escola de dança fechou Aí eu falei, a gente tem que dar um jeito de colocar em contato o professor que está ali desesperado para ter aluno e o aluno que está ali desesperado para ter professor. Então a gente criou... Online, né? Totalmente online. Exato. Para esse momento da quarentena, principalmente, né? Sim. Que é exatamente esse espaço para as pessoas cadastrarem os serviços que elas oferecem, seja eles aula de dança, pilates, yoga, entendeu? Coisas que trabalhem com movimento, né? Porque uma aula de yoga para um bailarino é fundamental, você acalmar o seu corpo, entendeu? Então, dentro da plataforma também, isso tudo de graça. Uau! Só que aí, então, peraí, dúvida. É como um portfólio para profissionais oferecerem o seu trabalho. Exato. Isso tudo a gente não paga, sabe? Isso tudo o Bastidores, é o objetivo de vida meu do Bastidores, é exatamente ajudar com que os profissionais cresçam e tenham uma carreira mais longa, uma carreira mais saudável. Sim. Sabe, claro que tem os cursos que eles são pagos, porque eu também preciso sobreviver nessa vida desse mundo capitalista. Mas a maior parte do material do Bastidores, ele é gratuito. E à medida, isso até, gente, vou lançar isso aqui. À medida que o Bastidores aumentar o número de seguidores nas redes sociais, a nossa ideia é colocar cada vez mais materiais gratuitos. Sim. Então, gente, sigam, compartilhem, porque quanto mais gente a gente tiver, mais fácil fica da gente divulgar materiais gratuitos, porque aí a gente consegue a nossa manutenção de outras formas, né? Então, só pra gente fazer, eu vou fazer um merchan aqui para você, hein, Bárbara. Eu sou bailarina, eu estou, na verdade, de férias, mas de férias também eu não posso ficar completamente parada. Eu quero procurar um profissional para me ajudar com exercícios específicos para eu não perder a forma. Eu vou lá no Bastidores Treinamento e eu vou achar lá um portfólio com vários profissionais e aí eu entro em contato direto com o profissional. Ou tem um intermédio do Bastidores nisso ou não? Não, a ideia do Bastidores é ser uma vitrine mesmo de uma plataforma para facilitar esse contato, mas não, quando o profissional cadastra, vocês podem ver lá na plataforma. Eu até fiz um tutorial, eu posso mandar o link do tutorial para você divulgar depois no Quarentena. Por favor. Que aí fica facinho de explicar. E o profissional, ele se cadastra e ele coloca endereço, telefone, e-mail, Facebook, Instagram, todos os contatos dele. E aí a pessoa pode clicar no contato e entrar em contato direto com o professor. Então, a gente tem essa página de pesquisa que aí você coloca por uma palavra-chave. Eu quero treinamento. Aí você joga lá, treinamento. Aí vai aparecer os profissionais que trabalham com treinamento. Ou eu quero em Belo Horizonte. Aí você põe lá, Belo Horizonte. Aí ele filtra, entendeu? Então, assim... Esses profissionais também, eles são só da área de saúde ou pode ser um professor de balé, por exemplo? Pode ser um professor de balé que quer fazer uma aula exclusiva. Aí o professor vai oferecer o serviço dele. Então, tem várias categorias. As categorias já existentes lá, se eu não me engano, são pilates, yoga, aulas avulsas, treinamento, profissionais autônomos, escolas de dança, podem colocar lá sobre o tipo de aula que eles dão, entendeu? O horário de funcionamento. Tá, legal.
Eu E vou se me tiver alguma cadastrar. categoria faltante, gente, avisa, fala já, ah, por que você não coloca isso? Porque a Tá. ideia também é que a gente cresça em conjunto, sabe? Que o bastidores seja exatamente esse lugar que todo mundo pode sugerir, que todo mundo dá um piteco, entendeu? Ah, vamos fazer É. isso, vamos abrir isso, vamos, entendeu? Isso aqui é o legal, né? A gente sente que é um lugar em que a comunidade da dança se fortalece, né? Exato. E evolui junto, porque evolui com base na ciência, que é o que você Exato. oferece, cursos, é, seja voltados para quem não é da área de saúde, os cursos livres, mas que Uhum. já vão dar um fundamento, um embasamento super necessário para o próprio professor de dança ou para o próprio bailarino entender É, melhor o seu corpo, né? E exato. mais do que Aí, entender o corpo, é cursos, entender o corpo do outro, né? exato, é. E os cursos, aí, por exemplo, tem todo esse acesso livre que eu falei. Aí, Tá. nesse acesso livre, os cursos são pagos separadamente. Tá. Mas, se o bailarino quiser ter acesso a tudo, incluindo os cursos, aí ele faz um pagamento mensal de R$ 39,90, mas aí ele tem acesso a todos os cursos dentro Uau. desse pagamento mensal. Então vale a pena, porque se um curso custa 50, se você paga R$ 39,90, você tem acesso a todos os cursos para assistir quantas vezes quiser, de Uau. onde quiser, entendeu? E Aham. esse dinheiro, gente, ele financia para que o bastidores possa existir, possa Com fazer certeza. pesquisas. Então, assim, Essa assinatura, Bárbara, ela tem. Como é que é o nome daquilo? Ela tem. Você tem que ficar tantos meses assinando, no mínimo? Tem uma não, carência? não. Você pode assinar por mês, tem uma assinatura mensal, ou você pode fazer também se você comprar planos, tipo, assinar por 6 meses, aí você tem um desconto. Assinar por 12 meses, tem um desconto maior ainda. E o que está acontecendo por exemplo, a gente teve uma escola de dança da cidade de Mariana, que é uma escola de dança, assim, super para frente, tem um pensamento super legal, que é a Escola de Bailados de Mariana. A dona da escola, que é a Laura, ela comprou 10 assinaturas para dar para as bailarinas do corpo de baile dela, Uau. exatamente para que elas tenham conteúdo para estudar nesse período de quarentena. Que Então, legal. você tinha falado da questão das escolas de dança, o que elas podem fazer. Então, a Laura, nesse sentido, É. ela comprou o primeiro mês, entendeu? Que é esse mês que a gente está em quarentena. Ela Aham. investiu da escola para os alunos poderem estudar. E Ai, que aí, os legal. próximos meses, os alunos ou continuam pagando para ter o acesso total, ou voltam a ser o Sempre Livre, por exemplo. Que legal. E sabe que eu penso assim, que a gente que trabalha com a dança, a gente tem que, porque às vezes a gente fica aquele negócio do copo meio cheio, do copo meio vazio. Tem muita gente se lamentando, mas eu não posso fazer uma aula direito, mas eu tô em quarentena, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É, Aproveita, vê o copo cheio e aproveita esse tempo de quarentena para você estudar teoricamente a dança, gente. Tem exato. tanta coisa. Eu mesma. Eu tenho uma pequena biblioteca ali, vou mostrar rapidinho para vocês. Não sei se apareceu direito. Apareceu. Então, eu compro livro, às vezes, eu compro livro como quem compra ouro, como um investimento. Sabe aquilo que você compra, você sabe que está ali e nunca vai desvalorizar? Aham. Parênteses, porque em alguns tipos de conhecimento, o conhecimento se torna obsoleto muito rápido, né? Sim. Mas esses livros tem muito, assim, história da dança, tem outros voltados para condicionamento físico e tal. E aí, por exemplo, agora é um tempo que eu tô, de vez em um dia, assim, eu abro, folheio aí eu seleciono o capítulo que eu quero ler inteiro. Eu tô me usando. Porque a gente que é bailarino, gente, vou ser bem sincera, a gente às vezes só se preocupa com o corpo. Mas a gente tem que ser mais que o corpo. E Tem. se você quer evoluir mentalmente para ser um profissional que, quando o seu corpo não puder mais dançar, que você trabalhe no plano das ideias para oferecer um serviço que faça a dança evoluir no plano das ideias, sabe? Às vezes a gente fica muito preocupado com... A gente tem que se preocupar mesmo com condicionamento físico, a gente é muito cobrado. Às vezes a gente que é bailarino, vou falar uma coisa bem forte, muitas vezes eu me senti
um pacote de músculos entrando no palco. Eu não fui tratada como um ser humano. Sim. Mas Sabe, isso, às às vezes... vezes, Aline, é culpa até do bailarino que não se coloca como um profissional pensante, entendeu? O bailarino ele tem que deixar de ser um ser que executa movimentos para ser um ser que pensa no movimento e tudo mais. Tanto que eu brinco que no Bastidores a gente fala que não é no pain, no gain, que é aquela história, né? Sem dor, sem ganho, isso está completamente errado, não é assim, porque não precisa doer. Tá Doer tá ultrapassado, né? tá ultrapassado. A gente brinca que é no brain, no gain. Que é, se não tiver cérebro, se você É não verdade. raciocinar, você não vai ter melhora. E esse raciocínio, muitas vezes, ele é uma construção da sua prática diária de entender o seu corpo, porque o bailarino, ele se estuda diariamente. A cada dia que o bailarino vai lá fazendo aula, por exemplo, eu faço aula de balé há 31 anos. Eu sou diferente a cada dia, eu não sou a mesma Aline. Então, a cada vez que eu boto a minha mão na barra e vou fazer um demi-plié, eu estou me propondo a entender quem sou eu naquele dia, como o meu corpo tem que trabalhar naquele dia, o que eu tenho que me puxar naquele dia para conseguir continuar evoluindo. Porque se a gente repetir tudo igual, todo dia, é uma prática extremamente alienante. Se a gente não perceber, né, que a gente é diferente, que a gente está evoluindo junto com a nossa prática. E sabe o que eu acho? Que assim, o bailarino ele acha que para dançar ele só precisa fazer aula. Entendeu? E na verdade não é só isso. Primeiro porque o seu movimento ele vai ficar muito limitado, é o que você está falando. É simplesmente uma repetição de uma coisa que na verdade ele deveria oferecer outros aspectos. Segundo, que quando você entende o movimento, você aumenta a sua técnica. E o conceito de técnica é exatamente fazer o mesmo movimento com menor gasto energético, ou seja, eficiência. Isso é técnica, tá? Então, quando você entendeu o movimento no seu corpo e passou a usar um músculo adequado para fazer aquele movimento, você está se poupando de um desgaste energético que você pode usar para uma outra aula, ou para dançar um espetáculo, ou para não se machucar, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui, desculpa, Bárbara, agora que eu vi que tinha uma interrogaçãozinha, desculpa, It's Not a Girl fez uma pergunta e agora só que eu vi, eu não sei quanto tempo, fez a pergunta há 20 minutos, só agora que eu vi. A pergunta é a seguinte: o Bastidores tem interesse em desenvolver novas pesquisas com bailarinos, dançarinos de outras modalidades de dança? Sim. Ó, o meu trabalho de doutorado, por exemplo, foi com bailarinos de dança contemporânea, não foram com bailarinos de dança clássica. Eu vou até explicar uma coisa que... Na dança, muitas vezes, na pesquisa acadêmica, muitas vezes a gente usa os bailarinos de balé clássico porque é uma dança codificada. Então, é mais fácil de você comparar, já que a aula vai ter um padrão similar, tá? Sim. Mas na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu usei bailarinos de dança contemporânea. A gente também tem algumas pesquisas com bailarinos de dança de salão que compararam a capacidade aeróbica, por exemplo, mas a gente trabalha com bailarinos de todas as modalidades. Às vezes a gente acaba pecando falando mais de balé clássico. Eu acho que pelas próprias dificuldades que o balé clássico traz, né? Exato, mas a gente tem pesquisas, inclusive, comparando a capacidade aeróbica em diferentes tipos de dança. Não sei se vocês assistiram, mas a live com a Aline Haas, ela trabalha com Parkinson, dança e Parkinson, e aí ela foi falando a influência de diferentes modalidades de dança no desempenho da dança, na melhora do Parkinson, entendeu? Quero fazer um parêntese, gente. Eu ontem mesmo, eu entrei na live que estava rolando e tive que sair. Todas as lives do Bastidores Treinamento ficam no YouTube, no canal do YouTube. Se inscrevam. Bastidores Treinamento no YouTube, né, Bárbara? Tanto no YouTube quanto na plataforma, né? Então, quem já for se inscrever na plataforma já assiste de uma vez dentro da plataforma e já aproveita para tirar perguntas lá dentro dos grupos. Tá. Mas ficam no YouTube. Pois a gente divulga nas 3 redes sociais ao mesmo tempo. No Inclusive YouTube, essa questão das lives, né? Essa live eu acho que tá tranquilinha, eu acho que não tá travando pelo que a galera, ninguém... Só
Acho que só a Thaís reclamou no começo. A Vivian, que reclamou que tinha travado, mas depois... Porque o YouTube, o Instagram tá bem sobrecarregado. Então, assim, a Bárbara, todas as lives que ela faz são simultaneamente no YouTube, no Instagram e no Facebook também? Isso. Tá, no Facebook também. Perfeito, gente. Não tem desculpa. Não Tá tem... travando? Muda de canal. Vai ficar, tá travando. Porque às vezes realmente trava, né? A gente não tem o que fazer e é chato pra caramba, né? Você tá lá, pô, tô adorando a live, tá travando e sabe, você se sente de mãos atadas, né? Nossa, então muda de canal, foi o que eu fiz outro dia. Eu tava no Instagram, eu fui pro YouTube e assisti perfeitinho no YouTube. Pois é. E também fica no YouTube offline, né? Quando a gente termina, ela vai ficar lá disponível. Gente, passou muito rápido a hora, o nosso tempo tá acabando. Já foi 1 hora? Olha, são 10h57. Nossa. Eu acho que quando dá 1 hora ele trava, Ele né? corta. Ele corta. Então vamos falar até a gente vamos usar os 3, 4 minutos que nos restam. Gente, vocês que estão assistindo, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa para Bárbara ou para mim? Bem, beleza, Bárbara, você tirou várias das minhas dúvidas, das minhas curiosidades sobre o seu trabalho e sobre a Bastidores. E só uma coisa que a gente comentou aqui, que eu queria que você falasse um pouco mais. Por que você acha que a maioria dos bailarinos... É uma pergunta que eu me faço, inclusive. Por que você acha que a maioria dos bailarinos julga não precisar de conhecimentos teóricos de dança? Difícil, então, né? Na verdade, assim, pela minha experiência trabalhando com isso, o que eu vejo é o seguinte. Não me matem, ok? Mas eu acho que a culpa é dos nossos professores. E aí a gente tem que pensar, porque a gente vai formar a nova geração de bailarinos. O que eu digo que a culpa é dos professores? O conhecimento na dança, antes dele ser científico, já que isso é uma coisa muito nova, né? A dança dentro da academia é muito recente, coisa de 30 anos para cá, isso é um bebê na ciência. Ela foi desenvolvida por um conhecimento empírico. O que isso significa? Que a dança ela foi feita na tentativa e erro. Então tem muita coisa que você faz, e aí deu certo, você repete, e aí o seu aluno aprende, e aí ele repete e passa para frente. Então, dessa forma, o conhecimento ele é literalmente por tentativa e erro. Tentativa e erro, total. Exato. É como a gente aprende, inclusive é como a gente aprende a ser professor. Na maioria das vezes, né? Então, assim, na ciência, a nossa ideia é exatamente pensar assim, será que tem um jeito melhor de fazer isso? Será que se eu mudar isso aqui vai melhorar ou não vai melhorar? Só que aí vem a palavra que as pessoas têm medo, mudança. Entendeu? Vem a pessoa, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, às vezes, de um professor que foi meu professor, de ele ouvir o que eu tenho para falar e falar assim, olha, talvez você não deveria ensinar Grand Plié de 4ª posição para os seus alunos, entendeu? E aí ele fala assim, minha filha, cala a boca, que eu te ensinei a dançar, entendeu? Eu vou chorar ouvindo você falar isso, Bárbara. Entendeu? Aí ele fica assim, cala a boca, eu te ensinei a dançar, o que você tá querendo aí, menina? Entendeu? É meio que então, isso. Assim, e a gente, às vezes, comigo hoje em dia isso já acontece. Às vezes eu percebo que eu aprendi algo, mas assim, não é culpa dos professores. Eu acho que assim, é que muitos professores não acompanharam a evolução justamente da ciência. Quando eu então, falo, assim, culpa dos nossos professores, eu não estou nomeando ninguém. Eu estou generalizando só para a gente ter uma ideia de onde que a gente pode quebrar esse ciclo. Entendeu? De e às pensar vezes... que, assim, eu, enquanto professora, eu não posso passar para frente que a dança ela é simplesmente repetição de movimento e que o bailarino não precisa pensar. Não. O bailarino tem que estudar, ele tem que estudar a teoria, ele tem que saber sobre o corpo dele. Ele ia passar aqui atrás, eu falei, você vai aparecer aqui. Daqui, amor. E aí foi dessa questão, entendeu? De que isso tem que mudar. E tem muitos alunos, sabe, que eles ouvem o professor é Deus, gente. Não tem como. O professor é Deus. Então, se o professor fala,
Não, você não vai perder tempo Aqui, fazendo amor. preparação física, não, porque você tem que fazer aula de dança. O bailarino vai fazer aula de dança, ele não vai fazer aula de preparação física. Sim. Então, assim, eu vejo que nas Desculpa. escolas que tem o maior. Não, beleza. Nas escolas que tem o maior qualidade de trabalho nesse sentido, é porque o professor, o dono da escola, tem essa mentalidade diferente. E aí os alunos têm uma mentalidade diferente.